E quando o problema não é o psicólogo? Você já percebeu que algumas pessoas com transtorno de personalidade borderline reclamam que a terapia não ajuda em nada? E quando o problema não é o psicólogo? Será que o borderline é teimoso? É o lamurier de que a terapia não funciona. Mas, na verdade, eles fazem de tudo para não seguir o processo. Vem comigo nesse vídeo entender se é teimosia ou resistência. E por que isso acontece? Eu sou Lete Amorim, psicanalista pós-graduada em musicoterapia e especializada em transtornos de personalidade borderline, idealizadora e administradora do grupo Border Sem Filtro, a sua rede de apoio 7 dias na semana, incluindo finais de semana e feriados. Se você deseja fazer parte do grupo Border Sem Filtro, faça a sua inscrição ainda hoje. Dá uma olhadinha na primeira mensagem fixada logo abaixo desse vídeo. Mande uma mensagem para esse número no WhatsApp que eu terei o maior prazer em conversar com você, te explicar exatamente o que fazemos, nossa metodologia e tudo que a gente vai abordar todos os dias durante o tempo que você se determinar a seguir com o seu tratamento. Teimosia, resistência, fuga, mecanismo de defesa. Por que o borderline não consegue seguir com o processo terapêutico? O borderline não é teimoso porque ele quer, mas porque ele resiste. E por que ele resiste? Porque mudar dói. A terapia mexe em feridas muito antigas: rejeição, negligência, abandono, muitos traumas que ocorreram durante a formação de personalidade. Lá na infância. Às vezes, por tão doloroso, você sequer lembra deles. E é aí que você precisa de uma mãozinha do seu psicólogo, do seu psicanalista, para acessar esses traumas, crenças limitantes, verdades absolutas construídas na sua infância que perduram em seu comportamento até hoje. É fato que o borderline quer soluções mágicas para o problema que ele enfrenta nos relacionamentos interpessoais. Por que será que eu não consigo encontrar ninguém que eu tenha uma relação amorosa, saudável e estável? O meu sonho é construir uma família que eu nunca tive, ser mãe, ser pai, ter estabilidade dentro de um relacionamento, sem caos, sem brigas, sem medo de ser abandonado constantemente. E claro, se livrar daquele vazio crônico, tenebroso que nos assola diariamente. Mas para resolver o que você enfrenta de desafio na sua vida hoje, o terapeuta vai ter que tocar em alguns pontos dolorosos lá do passado. E é quando ele começa a descascar essa cebola que ocorre um momento da cisão, onde o paciente borderline, em geral, começa a se sabotar e foge da terapia. Dói. E o primeiro impulso é fugir da terapia ou atacar o terapeuta. E até mesmo desacreditar do tratamento. Isso é uma defesa emocional. Não é preguiça e nem teimosia. E aqui vem um ponto importante que eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui. Borderline, uma criança num corpo de adulto. É que muitos pacientes borderlines
tem o comportamento infantilizado. Sim, tem um funcionamento emocional um pouco infantil para a idade. E por esse motivo, muitas vezes, querem que o terapeuta resolva suas questões. Diga literalmente o que o border precisa fazer na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Coisa que não é possível ser feita. O terapeuta não pode te aconselhar, dizer o que você deve ou não fazer. O que fazemos em processo terapêutico é identificar padrões comportamentais, questões e conflitos, crenças limitantes que te impedem de visualizar a solução mais efetiva para você ter sucesso na sua empreitada. Mas quem toma as decisões pela sua própria vida é você mesmo. Não somos nós que dizemos o que você deve fazer, mas constantemente o border nos compele a fazer essas escolhas por ele, como se fôssemos pais ou mães desses pacientes. E quando nos recusamos, há uma revolta ou uma frustração, porque é muito mais fácil do que fazer uma autoanálise e compreender por si só o caminho e a decisão mais acertada. Por esse motivo, é um processo lento, que depende muito do seu esforço pessoal e do seu comprometimento com o tratamento. E aí vem a questão. Não vem melhora imediata, porque tem uma certa urgência em resolver os problemas no agora. Aí vem a raiva, a frustração e, de repente, o psicólogo vira o vilão da história. Aquele mesmo padrão já conhecido. Idealiza e desvaloriza. O splitting. Só que agora reproduzido na figura do terapeuta. E aí, obviamente, não vê muito sentido em permanecer naquela relação. Logo, corta-se o vínculo abruptamente, sem comunicação, sem preparo, sem responsabilidade. Simplesmente foge da terapia porque ficou com raiva, frustrado com o terapeuta ou consigo. E eis aí um padrão que é muito comum e repetitivo, que acontece nos consultórios e na vida do borderline. Pena que muitos não conseguem identificar que a terapia não é um remédio que você toma e faz efeito após 50 minutos de sessão. Buscar a terapia para fazer o cântico do Lamurier semanal é uma coisa. Buscar a terapia para se comprometer com o processo e mudar o padrão comportamental, aplicando o que discutimos nos tais 50 minutos no seu dia a dia, promovendo o autoconhecimento, autorregulação e autoanálise é outra coisa. O processo terapêutico exige autorresponsabilidade. É aceitar olhar para dentro, sustentar o desconforto e aplicar o que você aprendeu dentro da sessão no seu dia a dia. Senão, você só está jogando tempo e dinheiro fora mesmo. E aí é claro que depois vai ser dito que fiz terapia há 10 anos, não adiantou nada. Mas eu lamento te informar, você não fez terapia. Você simplesmente bateu o cartão no terapeuta. Enquanto você estiver terceirizando a culpa, meu terapeuta não presta, nada funciona comigo, você vai continuar naquele confortável e muito importante papel de vítima. Afinal de contas, melhor ser vítima do que nada, né? A virada de chave vem quando o borderline para
de lutar contra o processo terapêutico e começa a lutar junto com ele. Obrigar alguém a fazer terapia também não vai funcionar. Isto é o que muitos pais fazem. Obrigam o filho, a filha, a ir na sessão sem que o filho tenha a menor vontade de estar ali. Que nós, terapeutas, perdemos o nosso tempo, arriscamos o nosso nome a uma pessoa que não está comprometida com esse processo. E depois, a culpa vai ser de quem? Nós. Sendo que nós não somos responsáveis por a sua vontade e o seu compromisso de estar realmente fazendo junto conosco a sessão. Não dá para fazer uma sessão sem estar junto, os dois, fazendo aquela sessão. Terapia se faz em conjunto. Não é um fazendo terapia. São duas pessoas numa relação. E essa relação precisa ser estabelecida, criado um vínculo. E para criar um vínculo, no mínimo, é preciso se comprometer. Que relação se baseia na falta de compromisso? Nenhuma, né? Então não espere que a sua terapia vá funcionar se você não se comprometeu nessa relação. Mas para isso é preciso entrega, esforço e, acima de tudo, comprometimento com o processo, com essa relação que vocês vão estabelecer juntos. Resistir à terapia pode até ser natural no início, mas permanecer nessa resistência é uma escolha consciente de continuar sofrendo. Por que você busca fazer um processo terapêutico? Faça essa pergunta para você mesmo, hoje, agora. Você se compromete com o seu processo? Com essa relação? Você quer mudar? Ou prefere deixar tudo como está? A cura não vem quando o psicólogo, o psicanalista acerta a técnica. Ela vem quando o paciente decide crescer. Se esse vídeo fez você pensar sobre isso, compartilha com alguém que demonstra essa resistência em seguir com o seu tratamento. E lembre-se, terapia não é mágica. É maturidade emocional em construção. Dá uma olhada nesses outros vídeos, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, o seu like. E se você quiser fazer terapia em grupo, porque o Border Sem Filtro é um grupo terapêutico, não é um grupinho de bate-papo, apenas para ficar no lamurier. É compromisso, é mãos à obra, rumo à remissão dos sintomas. Bora! Dá uma olhada nessa mensagem fixada logo abaixo desse vídeo. Mande a sua mensagem que eu te responderei tirando as suas dúvidas. E não deixe para o ano que vem a sua inscrição.